Presidente, visto que nos últimos anos teve o Programa de Aceleração do Crescimento, com um investimento pesado na transposição do Rio São Francisco e outros grandes investimentos em estrutura, qual seria o próximo passo estratégico e estrutural para o desenvolvimento tecnológico? Essa pergunta ela parte do pressuposto que o melhor que tínhamos que fazer em cada época nós fizemos. E isso não é verdade. As decisões políticas, elas não são muitas vezes baseadas em decisões técnicas. Por mais técnicos sejamos, nós também temos que ser políticos. E o que o futuro nos reserva imediato? Que a pergunta aponta para isso. Eu vou considerar o seguinte, que a transposição como obra posta, ela é importante e ela pode vir a ser importante para as comunidades que ela atende, desde que a malha de distribuição de água ela seja feita. Pessoas que estão a 20 metros do rio não têm água encanada. Então, não basta fazer o canal, tem que fazer os projetos complementares. Então, isso está posto, isso é a realidade da engenharia. Então, a engenharia, ela parte daquilo que nós realmente temos e criticamos ou apontamos aquilo que precisamos. Então, eu não considero a obra do Rio São Francisco como uma obra acabada. Ela foi um início de um grande projeto que precisa ser concluído. Partiria, então, já daí. O projeto ele tem que ser concluído e tem que beneficiar os habitantes que se propõem beneficiar. Muitas pessoas estão recebendo água de carro-pipa ainda. E eu diria o seguinte, o que mais temos que fazer? Não é isso que a pergunta aponta? A pergunta aponta para o seguinte, o que nos garantirá o futuro? Essa é uma pergunta que os políticos sempre fogem, porque obras de infraestrutura, elas são enterradas e muitas vezes elas não dão voto. Então, saneamento básico, água e energia está na base de qualquer desenvolvimento. Estamos passando pela maior crise hídrica da nossa história e estamos passando também por um período de falta de energia. Sem energia, sem água e sem infraestrutura, não há desenvolvimento possível. Então, a engenharia só tem caminho e só haverá base para a indústria se isso for garantido. Então, o Estado ele tem que garantir que nos locais onde se deseja o desenvolvimento, a semente do desenvolvimento esteja presente. Então, precisamos disso. Não há indústria que se instale sem água, energia e o restante da infraestrutura, porque você não vai conseguir levar pessoas para aquela região e nem vai conseguir garantir o bem-estar das pessoas que já estão na região. Então, o investimento em infraestrutura de forma bem planejada e bem executada no tempo é o passaporte para o futuro. Todas as grandes sociedades do mundo foram construídas dessa forma. Então, o futuro passa pelo planejamento, que é a base daquilo que nós não temos, planejamento de médio e longo prazo. Obrigado, presidente. Agradecer novamente a João César Oliveira, que é estudante do terceiro período de Engenharia de Produção da Unime, Lauro de Freitas, que enviou a seguinte pergunta. Presidente, a resistência estatal e também privada nos investimentos em ciência e tecnologia? Se sim, qual o papel da engenharia do Brasil para reverter essa tendência? Bom, por que as pessoas são refratárias a investir em ciência e tecnologia? Porque muitos segmentos, a maior parte dos segmentos industriais, eles acreditam que esse investimento vai dar um retorno muito mais demorado. E as pessoas querem gerar riqueza rápido. É a vontade de ficar rico e ter resultados rápidos. Então, o investimento em ciência e inovação, ela precisa que as pessoas remodelem a realidade atual e pensem à frente, um pouco à frente pelo menos, dessa realidade imediata. É muito mais fácil
copiar um modelo de sucesso do que buscar um novo e construir esse novo. É muito mais barato, mas isso também nos garante que ficaremos no reboque da história. Esse é um bloqueio que não é apenas do segmento empresarial, mas é também do segmento político, como foi colocado. As pessoas têm que mudar a forma de pensar. E essa pergunta pode ser deslocada para outra região, para outra área. Por exemplo, é mais importante investir em saúde ou em prevenção da doença? Ou seja, você vai investir na saúde que eu estou falando, no atendimento médico, etc. Né? Então, as pessoas acham que o investimento em saúde, ele é apenas trabalhar a cura da doença e não a prevenção. E esse investimento é muito mais barato do que pagar depois para curar o doente. Na tecnologia não é diferente. Quem paga por tecnologia desenvolvida por terceiros paga caro, porque quem desenvolve tecnologia vai querer cobrar caro. Né? Se eu demorei tanto para gerar essa tecnologia, vou querer ser regiamente pago. Né? Natural, pensamento natural. Né? No mundo capitalista é isso. Então, o que acontece no nosso mundo? As pessoas, como querem resultado imediato, muitas vezes, e entendem que isso dá voto, colocam uma parte do orçamento muito restrito para ciência, tecnologia e inovação, e deixam os recursos muito mais para outras áreas. Mas quanto é que R$1 aplicado em ciência, tecnologia e inovação vai dar de resposta no tempo? E quanto R$1 investido em compra de tecnologia vai dar no tempo? Essa comparação está em todos os meios de comunicação. Então, isso é um problema cultural, de formação. Nós temos uma visão de imediatismo. Se nós não construirmos o futuro, se não tivermos planejamento, não chegaremos a lugar nenhum, nunca. Então, o Brasil ele tem que investir em ciência, tecnologia e inovação, e as pessoas têm que estar voltadas para isso. As novas gerações estão muito mais despertas para essa necessidade do que, eu diria, a geração anterior. Nós compramos muito mais tecnologia, mas a política é desenvolvida por todos. E não é possível mudar o pensamento político se nós não atuarmos politicamente. A pressão política, a organização da sociedade, a organização daqueles que trabalham com ciência, tecnologia e inovação é importante. Se nós não estamos convencidos, como vamos convencer os outros? Obrigado, presidente. Vamos à 9ª pergunta. Eu gostaria de agradecer ao estudante Leonardo Reis, estudante do 9º período de Geologia da UFBA, Salvador, por ter enviado a seguinte pergunta. Quais são os passos para um recém-formado adquirir o registro e a carteira do CREA? Para tirar a carteira de motorista, quais são os passos para você tirar a carteira de motorista? Se dirigir ao Detran, cumprir os procedimentos da instituição e fazer o registro. Por que as pessoas veem com facilidade isso? É porque essa é uma necessidade imediata de quem quer dirigir, e isso dentro da nossa sociedade é considerado um valor. Quem tem carro e quem dirige é uma pessoa que tem sucesso na vida. Eu não vou entrar nessa discussão, mas eu vou dizer para vocês o seguinte: todas as autarquias funcionam de forma semelhante. Para se registrar no conselho, o que você precisa fazer? Você tem que se dirigir ao CREA com um diploma, né, uma cópia do diploma, foto 3x4, nas nossas instalações hoje nós tiramos foto do profissional, e pagar uma taxa que está em torno de R$100 para você ter o registro e receber a carteira inicial de profissional. O profissional hoje, ele paga o estudante que se formou, ele se registrar até 180 dias do recebimento do diploma, ele tem um desconto de 50% na anuidade. E tem também outros detalhes que nem sempre são tão públicos, né? Por exemplo, se ele está em condições de carência,
essa anuidade ela pode ser, inclusive, deixada de lado, e comprovando as condições que ele passa pelo momento, essa anuidade ela pode ser deixada de lado e ele ser isento dessa anuidade inicial. Enfim, para uma empresa também é diferente. Às vezes parece até estranho responder dessa forma, também isso, né? Também nessa direção. Mas muitos estudantes já saem da faculdade querendo montar empresa e alguns até montam. Para esses que são mais empreendedores, vamos colocar assim, já tem um passo inicial, com o diploma em mãos, também vai fazer da mesma forma, porque todas as empresas também têm que ter registro no Conselho Regional. Então, você precisa dos dados CNPJ da empresa, localização, dados básicos da empresa, você está no Conselho. Lembrando dos documentos, isso está na página do CREA, né? E tem uma aba superior, você abrindo a página do CREA, tem lá Serviços ao Profissional. Você clicando na aba, ela abre e tem lá Registro no Conselho Regional. E ele tem algumas informações mais detalhadas. Então, o que você precisa? Foto, comprovação de endereço, o seu diploma. E com relação ao diploma, eu queria, só por curiosidade, dizer para você o seguinte: ele é importantíssimo e você vai precisar levar para o conselho. Por quê? Porque é falsificado. E uma das coisas que mais nós temos aqui no conselho é pedido de registro de pessoas com diploma falso. Então o conselho ele faz essa verificação e com os dados do seu registro nós verificamos junto às universidades se você consta da lista de formandos, né? Então isso é verificado. Não que todo mundo que chega no conselho esteja sob suspeição, mas como nós temos cerca de 20, 30 casos por mês, é bom um pouco de cautela, né? Porque nós queremos que a nossa sociedade seja atendida pelos profissionais que efetivamente se formaram e estão prontos para atender a essas necessidades da nossa sociedade. Obrigado, presidente. Gostaria de agradecer a Francisco, formado em agronomia pela Faculdade do Nordeste da Bahia, em Coronel João, por ter enviado a seguinte pergunta. Presidente, como o CREA pode participar do processo de criação de novos cursos derivados da agronomia criado pelo MEC, uma vez que esses cursos estão impactando na profissionalização e retirando a autonomia da categoria? Quais são as medidas que o Conselho pode executar no intuito de evitar tal derivação semelhante ao que foi feito pela OAB e o curso de Direito? O que o CREA pode fazer, o CREA já está fazendo. Mas o CREA não é uma instituição que pode trabalhar sozinha. Tem esse poder, não tem nem esse poder legal. Não está lá definido. Hoje nós não fiscalizamos os cursos e os egressos das universidades. Aliás, eu gostaria de fazer isso. Eu acho que se é uma atividade que poderia ser incluída na lei, essa é uma. Mas a fiscalização da profissão é uma responsabilidade de todos. É muito fácil a gente colocar para terceiros a responsabilidade que é nossa inicialmente, porque a profissão, seja de agrônomo, seja de engenheiro, seja de técnico em mecânica, como eu também sou, e, enfim, qualquer profissão, ela é construída pelo universo de profissionais. Com relação ao MEC, nós temos um diálogo bastante grande com o MEC, assim como as universidades têm. É impossível acreditar que algo tenha saído apenas e tão somente dentro do MEC. Então tem uma necessidade externa que se traduz naquele curso. Porque uma coisa da natureza humana, ela é clara. As coisas que estão funcionando, as pessoas deixam funcionando como está. Se alguma coisa foi modificada, é porque existe algum interesse por trás daquilo que se apresenta. Existe, então, interesse dentro das próprias universidades que fazem os cursos dentro da área agronômica, que é o que está sendo perguntado. Existe um pensamento dentro dos colegiados de agronomia que atuam nessa direção. Mas nós temos entidades dentro da agronomia que atuam, entidades profissionais. Nós temos o sindicato dos engenheiros, que também
abarcam os engenheiros agrônomos. Nós temos as associações de profissionais dentro e fora do Estado, então nós temos a EABA, a Agrolem e várias associações de agrônomos. Nós temos a CONFAIAB, a Confederação Nacional da Agronomia, que é uma instituição muito bem organizada, e várias outras que agora me falham o nome. Mas essas organizações, elas têm que trabalhar junto com o Conselho e junto ao MEC para reverter aquilo que nós entendemos que é contra o interesse da sociedade e contra o interesse das profissões. Eu digo isso, eu quero repetir, contra o interesse da sociedade e contra o interesse das profissões, porque as profissões estão a serviço da sociedade. No diálogo por busca de direitos, nós nunca podemos colocar o nosso direito individual e pessoal à frente dos interesses da sociedade. A profissão existe porque ela é socialmente importante. Muitas profissões já desapareceram por isso. Na medida em que nós somos incapazes de demonstrar à sociedade a importância das nossas profissões, nós sucumbiremos no tempo como profissionais e veremos sucumbir nas nossas profissões. O Conselho se associa e apoia as atividades das entidades da agronomia na direção da permanência da profissão de agrônomo, também das profissões que estão ligadas ao segmento da agronomia. Nós também temos no Conselho registrados técnicos agrícolas, e esses técnicos também têm os interesses em uma profissão que é regulada, tem um decreto específico que trata da região de técnica agrícola, e eles também, logicamente, têm direito de atuar dentro do seu espaço profissional. Então, eu diria para você o seguinte: quais são as profissões que vão existir no futuro? Aquela que a sociedade desejar e aquelas para as quais nós trabalharmos pela permanência. Não pense que a profissão de engenheiro ou de engenheiro agrônomo ou qualquer outra vai ser a mesma daqui a 50 anos. Ela não é a mesma profissão que quando foi criada e não será a que vai existir daqui a 20 anos. Porque se nós continuarmos, se nós ficarmos parados no tempo, até nossas profissões deixarão de existir. Então nós temos que ser pessoas que vivem o seu momento histórico. A OAB, eu não gosto de citar outros conselhos, mas a OAB trabalhou nessa questão de uma maneira muito sólida junto a diversos segmentos dentro da área do direito. E o que nós temos que fazer é a mesma coisa. Nós temos que somar forças e definir como queremos ser formados dentro da universidade. Nós temos que trabalhar isso. Não é pensar num determinado momento, isso fere meu direito. Não, a construção da profissão e o exercício da profissão é um exercício diário, não pode ser diferente. Então, a atuação profissional, ela tem que ser crítica, mas temos que ser atuantes. As pessoas têm que participar das discussões do Conselho, têm que participar das discussões na sociedade. Volto a um ponto que já respondi em outro momento. Nenhum ser humano é uma ilha, muito menos o profissional. As profissões existem porque elas são socialmente necessárias. Vamos mostrar isso para todos. Se eu perguntasse, olha só, essa pergunta eu vou responder porque foi uma pessoa que fez e tem a necessidade dela. Quem pergunta, ele está no momento da vida em que ele quer, com base na sua resposta e em outras referências, tomar um caminho. Né? Então a dúvida que ele tem é a mesma dúvida que eu tenho e que eu tive. E dá vontade de perguntar mais também. Entendeu? Mas é interessante o seguinte, parece que quando o cara, por exemplo, olha, qualquer que seja o que você considera sucesso, uma pessoa conseguiu trabalhar a vida inteira honestamente, sucesso para mim é isso. Olha, se eu conseguir chegar onde cheguei, com o esforço, primeiro esforço, com o esforço de meus amigos à minha volta, né, e olhar para trás e ver que eu consegui fazer alguma coisa na direção do que eu achava interessante fazer, ou então que eu consegui com outras pessoas fazer coisas que eu nem achava que poderia fazer, isso é sucesso. Porque o insucesso é você se sentir frustrado.
e você tem que evitar ao máximo se penitenciar pelos erros. E as pessoas ficam congeladas nos erros. Elas acham que daquele erro aquilo vai persegui-la a vida inteira. Não, as nossas sombras a gente cria. Você tem que pensar, eu errei, mas a forma de você trabalhar é essa. Vou seguir esse caminho. Se você quer um bom conselho, vem para o CREA Júnior. Multiplica.